Mas hoje, Gabi, vamos falar de um tema que é dentro da saúde vascular e que com certeza a maior parte de todos os aqui, nossos ouvintes, internautas, já deve ter ouvido falar essa expressão que chama-se aneurisma. Quem aqui que está ouvindo ou nos vendo já ouviu essa palavra, já ouviu falar de alguém que certamente ou provavelmente sofreu de um aneurisma? Esse termo, assim como outros, infarto, derrame, trombose, chegam a causar um frio na espinha e isso é compreensível. Mas, gente, como eu falei aqui agora há pouco na nossa abertura, não há espaço hoje em dia mais para o desconhecimento. Então, o medo de saber sobre uma doença pode cobrar um preço muito caro. Então nós temos sim que falar, e falar sobre uma doença não é mau agouro não traz azar, pelo contrário, traz atitude, traz proatividade, traz consciência esta que é útil para a prevenção e consciência esta que também é útil para o tratamento o quanto antes melhor. Não é isso, Gabi? Exatamente. E o doutor falou sobre essa questão de doenças vasculares, né, da saúde vascular e as doenças que acometem essa parte, esse órgão tão importante que são nossas veias, vasos e artérias. E aí, doutor, cita essa questão do aneurisma. Eu queria até que você já começasse, porque é muito comum as pessoas se atrapalharem um pouco com essa expressão e conhecerem muito sobre aneurisma na cabeça. E aí eu queria que já começasse esclarecendo para a gente o que é aneurisma e essas diferenças de locais, de regiões e essa dificuldade que às vezes nós, leigos, temos com relação a essa questão. Muito bem, Gabi. É exatamente essa a nossa ideia aqui. Hoje vamos falar sobre saúde vascular, sobre saúde circulatória, essa área da medicina que é tão importante porque, eu não sei se vocês sabem, as doenças da circulação são as doenças que mais matam no mundo até hoje e são as doenças que mais geram sequelas, que mais geram limitações. Eu vou trazer aqui um dado que eu acho que é interessante que fique claro na cabeça de todos. Nós estamos vivendo ainda um momento delicado da atual pandemia do Covid. Estamos vendo uma redução no número de casos em boa parte das cidades. Isso é uma notícia real e maravilhosa. Muito disso provavelmente tem relação com o avanço da vacinação. Lembra a vacina que nós já falamos aqui desde o ano passado, desde os primórdios, desde o começo do programa Saúde e Verdade, que a vacina sim era a porta ou seria a porta de saída para essa crise de saúde. Mas assim, esta situação ainda é real e ainda requer todo o nosso cuidado e que a gente siga as orientações das autoridades competentes em saúde. Mas no ano passado, 2020, em pleno auge da pandemia pelo coronavírus no mundo, foram registrados 1.800.000 mortes por Covid em 2020. Isso dados oficiais fechados ao final de dezembro, ao longo de todo o ano de 2020. Neste mesmo período em que 1.800.000 pessoas morreram de Covid, deixo claro aqui que estou falando do ano passado. Esse ano são números completamente diferentes e maiores, infelizmente. Mas em 2020, enquanto 1.800.000 pessoas morreram da Covid, que é um número assustadoramente alto, 18 milhões de pessoas no mundo morreram de doença vascular, morreram de doença circulatória.
Por que é que eu trago esses dados aqui? Não é para dizer que morreu pouca gente de Covid em 2020, não. Morreu muita gente. Mas é para que vocês entendam que a cada uma pessoa que morreu de Covid ano passado, 10 pessoas morreram ou de infarto, ou de derrame, ou de trombose, de alguma outra doença vascular. E aonde que está aqui a grande mensagem? É que nós temos que estar atentos a outras ameaças à nossa saúde, que não apenas a da pandemia, e esse deve ser o principal legado, imaginamos que seja, que as pessoas saiam dessa situação sofrida que estamos vivendo com mais consciência e com mais informação. Então, Gabi, a saúde vascular é um tema importantíssimo dentro do tema saúde, e dentro da saúde vascular, as principais doenças que mais têm que chamar a nossa atenção são o infarto, o derrame, a trombose e o aneurisma, que nada mais é do que uma dilatação de artérias ou veias, como quem está aqui vendo a Jaguara FM pelo Facebook, está vendo aqui essa imagem muito didática que mostra o que seria uma artéria, um vaso ali no centro normal. Uma artéria ou uma veia normal é para ser algo parecendo um cano, é literalmente um cano, é uma tubulação por onde o sangue flui em nosso corpo. E quando acontece um enfraquecimento dessa artéria ou veia, a artéria ou veia se dilatam e formam uma espécie de uma bolha de sangue. O que era um cano vira algo parecendo um jarro ou uma moringa, para quem é aqui do interior. Quem sabe o que é moringa? Quem aqui já bebeu água na moringa? Não sei se os mais jovens, quem tem menos de 30 anos, conhecem essa ferramenta, né? Mas o aneurisma, diferente do infarto, diferente do derrame, diferente da própria trombose, que já foi um assunto tratado muito aqui por nós, o aneurisma é uma dilatação, é um enfraquecimento, mais comumente de uma artéria, que é um vaso mais diretamente ligado ao coração, mas pode acontecer também em uma veia. Aneurisma é dilatação e o perigo não é a circulação parar, é o contrário. O perigo é ele estourar, é derramar, é extravasar sangue na região que ele estava e gerar uma hemorragia interna, Gabi. A gente tem medo disso, Dr. Ronald. Essa história de hemorragia interna é algo que a gente teme. E qual é o motivo pelo qual essa artéria ou este vaso, ele pode dilatar? Porque se ele é retinho, o que faz ele ficar nesse formato de moringa que você acabou de falar? Inclusive, eu já bebi água em moringa, viu, Dr. Ronald? Você é 4.0 mais, você? Moringa é água fresquinha. Mas, voltando, por que ele dilata e ele realmente faz esse formato? Ele perde um pouco essa forma esguia e fica mais abaloado. Qual é o problema? Perfeito, perfeito. Antes de dizer a causa, Gabi, você falou na outra pergunta e eu acabei não comentando sobre o porquê que quando falamos em aneurisma, normalmente as pessoas pensam que é alguma coisa dentro da cabeça, né? Toda vez aqui na imagem, esse suporte técnico do Elton Almeida aqui tá de cinema, né? Então, por que é que as pessoas normalmente associam a expressão, o nome dessa doença, aneurisma, com alguma coisa relacionada à cabeça? Primeiro que é um dos locais que pode acontecer. As artérias de dentro da nossa cabeça, elas são um local frequente de aneurismas, mas não é o único local que acontece, infelizmente. Por exemplo, em nosso abdômen, na barriga ou no tórax, aqui próximo ao coração, no peito, existem artérias até de maior tamanho que também podem enfraquecer ao longo da vida e se dilatar. Acontece que, normalmente, as pessoas, quando ouvem uma história de que alguém teve uma dor de cabeça forte,
e teve uma complicação e às vezes até infelizmente vem a falecer na sequência de uma dor de cabeça forte, todo mundo conclui que foi um aneurisma e nem sempre foi. Existem outras doenças que causam também dor na cabeça e que podem ser graves. O aneurisma é apenas uma delas. Quando a pessoa sente uma dor súbita, forte, em outra parte do corpo, pode até ser também um aneurisma, mas ninguém lembra que isso é possível. Por isso esse erro de percepção. Sim, o aneurisma pode acontecer na cabeça, mas não é a única localização. Existem aneurismas na barriga e que, a depender da faixa de idade, são até mais comuns do que na cabeça. Essa imagem aqui no nosso Facebook da Jaguar FM mostra a dilatação de uma artéria que acontece exatamente na altura do umbigo, na barriga. Essa imagem aí é um desenho, é uma ilustração, mas o aneurisma abdominal é uma ocorrência, é uma situação até mais frequente a partir dos 60 anos de idade do que o próprio aneurisma cerebral. Então, dito isso, é para saber que existem localizações diferentes e a causa, Gabi, que é a sua pergunta, é uma pergunta muito importante. Responder isso é muito central aqui no Saúde e Verdade, porque nós falamos muito sobre doenças que têm causa genética e doenças que têm causa comportamental. Por que isso é importante? Se a gente tem uma herança genética para ter uma doença, a pessoa acha que nós teremos aquela doença independente do que a gente faça. Então, se o pai, a mãe, o avô, o tio teve a doença A, B ou C, a pessoa passa a vida esperando o momento que vai ter aquela doença, como se fosse uma sentença. E não é assim, gente. Mesmo que a gente tenha uma genética para uma determinada doença, vale para aneurisma, para varizes, para infarto, para derrame, para diabetes, quase todas as doenças têm sim uma causa genética, mas a maior parte das doenças, elas são desenvolvidas ou são agravadas por comportamentos. O aneurisma também é assim. Existe um componente genético. Pessoas que tiveram familiares comprovadamente com aneurisma, parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, primos de primeiro grau, essas pessoas têm uma chance maior sim de ter esta doença. Mas a genética não é a única parte, não é a única causa. Pessoas que desenvolvem hipertensão arterial, pressão alta, esta doença tão comum, a pressão alta pode ser o gatilho, pode ser o fator determinante para aquela artéria dilatar-se e desenvolver um aneurisma. Percebe, Gabi, Elton e amigos? Quer ver outro fator que influencia diretamente, além da pressão alta, que funciona como causa também de aneurismas? Cigarro, fumar, o hábito de fumar, além de entupir as artérias, além de estar relacionado com diversos tipos de cânceres, o cigarro ele pode também gerar um enfraquecimento dos vasos e predispor e aumentar a chance da ocorrência de um aneurisma. Então aí, pressão alta, cigarro, sedentarismo. Quando a gente não se movimenta adequadamente, as nossas artérias e veias, elas não são usadas da maneira como elas foram projetadas para utilizar. Então elas ficam em desuso e tudo que fica em desuso enfraquece. Então se você não se exercita com regularidade, pode ser um componente para que a sua artéria ou venha a obstruir, a entupir, ou venha a dilatar, que é o caso de um aneurisma. Então, olha, cigarro, pressão alta, sedentarismo, tudo isso associado com um componente genético são causas possíveis para o desenvolvimento, Gabi, de um aneurisma. E olhe o quanto cada um de nós pode fazer para evitar uma má notícia como essa. Então tudo parte do enfraquecimento da parede, tanto das artérias quanto das veias.
Exatamente. É isso mesmo? Lembrar que o aneurisma ele é mais frequente, muito mais frequente nas artérias, que é o chamado caminho de ida do sangue. Lembra que já também explicamos aqui, a nossa circulação, pessoal, tem esse nome, circulação, porque o sangue vai e volta, ele precisa literalmente circular. Ele tem que sair do coração e navegar por todo o nosso corpo, até a pontinha do dedo lá, das mãos, do pé, até o fio de cabelo, né, até o couro cabeludo. Então o sangue vai e volta para o coração e para o pulmão. O caminho de ida são as artérias e o caminho de volta são as veias. Normalmente, Gabi, a doença que mais frequentemente acontece nas artérias são os aneurismas e nas veias são as varizes. São doenças diferentes, mas ambas representam dilatações desses vasos do que eram canos e passam a ter um formato de jarro, ou de bola, ou de moringa. Por conta desse enfraquecimento. Enfraquecimento da força normal, da parede desses vasos, é a causa básica.